Málaga. Málaga foi legal também? O Málaga, assim, foi uma temporada só, um ano que a gente jogava para se manter na primeira divisão, né? Um time de metade de tabela, então o objetivo nosso era jogar para não cair. Já foi um clube mais difícil, né? Mas numa cidade maravilhosa. Málaga é muito bonita, mas foi um clube que tive mais dificuldade de jogar porque a gente jogava muito defensivamente. O treinador que eu peguei lá, ele jogava muito para trás, né? Jogava com um atacante só e o resto era tudo defesa. Então era difícil ganhar jogo. A gente empatava mais que ganhava. Sim. E ficamos ali em 13º e acabou se mantendo na primeira divisão do Campeonato Espanhol no ano seguinte. Agora a gente chegou numa parte aqui que, para mim particularmente, é complicado falar. Que é o Morumbi, né? Que é a Libertadores 2005, o Mundial 2005. Quando você chegou no São Paulo, naquela época lá, naquele ano, você já imaginava, tipo, lógico que não sabia o que vinha pela frente, não sabia, mas pelo elenco que vocês estavam montando, pelo time que vocês tinham, você já imaginava que seria bom? Então, Júnior, na realidade eu cheguei assim no São Paulo de improviso, né? Pela lesão do Grafite. Precisava de um atacante para substituí-lo naquele momento da semifinal da Libertadores. E eu tinha um contrato com o Málaga ainda de mais 2 anos, de opção de ambas as partes. Se um não quisesse, o outro estava livre. E vice-versa. Chegasse uma proposta para mim, eu poderia sair. E aí eu recebi 2 contatos da Espanha, do Alavés e do Celta de Vigo, na época, para voltar para a Espanha. E minha família queria ficar lá. A gente já estava adaptado à Europa, até não queria voltar para o Brasil. Naquele momento, a gente já estava, meus filhos crescendo lá na Europa e tal. E aí, quando eu vim de férias para o Brasil, teve as quartas de final da Libertadores, o Grafite se machuca, rompe o ligamento, e eu estava aqui, quem traz? Aí você estava de férias aqui? Estava de férias. Aí o Oscar Bernardi, que é compadre do Milton Cruz, o Milton liga para ele e fala assim, pô, Oscar, preciso do atacante. Aí o Oscar contata o Nivaldo, meu fisioterapeuta, fala, Nivaldo, qual é a situação do Amoroso? Porque o São Paulo precisa de um atacante para substituir o Grafite e tal. Será que você não consegue trazer ele? Eu vou perguntar para ele. Aí quando ele me perguntou se eu queria vir, falei na hora, claro, pô, quero chegar para ser campeão. Vou chegar para ser campeão. E aí foi, todo mundo viu, todo mundo sabe da história, né? Eu cheguei na semifinal contra o River Plate, depois de só 3 dias de treinamento. Mas tava bem. Tava voando bem pra caramba, mesmo de férias, 15 dias que eu tava aqui, mas eu tava treinando, porque eu nunca parei, né? Sempre treinava de férias. E aí deu pra fazer tudo aquilo lá, né? Você imagina? Tá jogando bem direto, aí esquece. Mas falo pra todo mundo, foi um dos maiores jogos da minha vida, foi minha estreia contra o River Plate, né? Eu tava assistindo. Aquele jogo foi histórico pra mim, foi maravilhoso. Faltou só o gol, aí tá bom. Aí depois do Mundial? Aí depois fui pra Libertadores, fui lá aí fomos lá, né, só terminando a fase da Libertadores, porque aí a gente foi pra Buenos Aires, ganhamos lá. Sim. Primeira vitória do clube brasileiro na história da Libertadores com um time argentino, nós ganhamos lá em 2005. E aí eu pude fazer o primeiro gol pela Libertadores, o primeiro gol com a camisa de São Paulo. E depois veio a final contra o Atlético Paranaense, que aí naquela época, depois da vitória contra o River Plate, lá, eu soltei a famosa frase do pode mudar o nome de Morumbi para Morumbi. Foi você que soltou, né? E aí todo mundo, que isso, nem que jogou a final ainda, não sabe nem contra quem, já acha que vai ganhar. Aí já ganhamos, o São Paulo não perde mais, aqui é Morumbi, esquece. Aí quando ganhamos, né, contra o Atlético Paranaense, e aí eu falei, agora já pode mudar o nome para Morumbi, que não tem mais jeito. Aí teve a faixinha. Aí a faixa, né, que eu recebi de um grande amigo meu que jogou comigo no Japão. Ele estava como jornalista cobrindo aquela Libertadores aqui no Brasil, pela Toyota, né? Me trouxe essa faixa que está escrito, está lá em casa, né? Ichiban, que Ichiban em japonês é o melhor. E aí ele me deu a faixa, eu guardei a faixa e levei para o Mundial. E aí o Mundial a gente já sabia que treinando o dia a dia para jogar contra o Liverpool, né? O mais difícil seria enfrentar eles, né? Mas na realidade o jogo que nos dificultou muito foi o primeiro jogo, que a gente não sabia o adversário, não tinha muita informação naquela época de como era o Al Ittihad. A gente sofreu um pouquinho naquele jogo, até demais, né, do que a gente poderia sofrer, né, o jogo foi conturbado. E aí eu fiz 2 gols, né, ganhei confiança, e na final contra o Liverpool a gente já sabia como
como a gente tinha que jogar. Porque a gente tinha treinado um mês para enfrentar o Liverpool, sabendo como faria, como teria que evitar falta perto da área, por causa do Gerard, que batia bem na bola, né? A bola que se jogasse o Peter Crouch, a bola que viesse muito alta para ele subir de cabeça, a gente tinha que se aproximar para aquela bola e não ajeitar. O homem é grande, hein? É grande. Para não ajeitar para o cara chegar e bater. Então a gente já estava preparado, né? Contra o Liverpool, treinando para poder jogar contra eles. Mas o jogo mais difícil, para mim mesmo, foi o primeiro jogo, né? Sim. O mais difícil, porque estreia, não conheceu tinha informação também, tinha né? informação. Mas foi muito bom, foi histórico, né? Mas na final lá teve o lance do gol do Aloysio, tocou pro Mineiro. Não sei se todo mundo percebe ou todo mundo se lembra disso, mas eu me lembro que você foi peça fundamental, pô. Você tava ali, você que puxou a marcação.